como integrante aí também do nosso podcast. Tenho certeza que nós vamos ter muito, que ele vai contribuir de forma muito positiva aí com o que nós temos aí a oferecer. E também gostaria de dar as boas-vindas ao vereador Cris Moraes, dar as boas-vindas e agradecer também pela sua presença, né, nesse espaço, né, para falar um pouquinho do seu trabalho a respeito da proteção da causa animal, né. Há uns quase 200 anos atrás, um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, ele dizia que a compaixão pelos animais está diretamente ligada à bondade de caráter e que pessoas que são cruéis com os animais não podem ser boas pessoas. Então, recuperando um pouco dessa ideia do Schopenhauer, a gente teve a ideia de te convidar para falar um pouquinho sobre essa causa, por que ela é tão importante, né, o que ela envolve, o que ela representa. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento aí pela tua presença e pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre isso. Boa noite, então, a todos que nos assistem. Boa noite, diretor Felipe, obrigado pelo espaço aí. Me sinto honrado também em compor esse novo time aí de podcast, a primeira escola pública, né, do Brasil a criar um podcast, trazendo inovação e a tecnologia, aproximando a tecnologia dos alunos, né, de escola pública. Isso é muito importante. Agradecer também a disponibilidade do vereador Cris Moraes, o protetor aqui da cidade, é o segundo vereador mais votado aí da cidade, justamente por abraçar uma causa muito nobre, que é importante, né, na educação, é importante aí também como saúde pública, né. Então, de imediato, passo aí a palavra para o Cris Moraes para fazer a sua apresentação. Que legal estar aqui dividindo esse espaço. Eu sou entusiasta de pioneirismo, né? E estar aqui em um projeto que é pioneiro no Brasil, primeira escola pública com um podcast, e o podcast é a linguagem de quem frequenta a escola, né? E a gente muito admira que professores de outras instituições não tiveram esse insight ainda, né, de trazer a academia para o mundo que a gente se comunica, com a linguagem que a gente se comunica. Isso é fabuloso, assim, estão de parabéns, né? Diretor Felipe, né? Tive a honra de conhecer uma intervenção lá na escola, de parabéns, professor Rodrigo também, estendo aí os cumprimentos, os parabéns, e ao Rian, né? O Rian, eu costumo dizer que quando eu vejo o Rian falando, quando eu vejo o Rian atuando politicamente, né, eu me vejo em 1997, 98, e isso eu disse na primeira conversa que nós tivemos, assim, né, nós somos oriundos do movimento estudantil. Eu, aluno do Carlos Chagas, em 1997, curso de magistério, somos colegas de profissão também, senhores professores. Então, iniciando o movimento político lá no movimento estudantil, e fico muito feliz de estar aqui participando desse momento singular para mim, muito importante para nós, para a causa animal. Nós vamos passar para os tópicos aí, que nós vamos conversar com o Cris e fazer algumas perguntas para ele aí. A primeira pergunta vai ser do Rodrigo, né? Mas depois ali da minha apresentação, eu só queria acrescentar da nossa felicidade de poder receber hoje o Cris, porque ele é o primeiro vereador da cidade aqui de Canoas a participar do AL Podcast, né? Nós, inclusive, já temos aí outros disponíveis para participar, antes até de convidar, né, Cris, que já se dispuseram a participar aqui, mas nós quisemos que tu fosse o primeiro a participar exatamente pela tua causa ser muito importante, né? Então, a gente queria abrir primeiro espaço para ti. A gente também já te recebeu presencialmente aqui, como tu colocaste antes, para uma palestra, né? Porque nós, como escola pública, nós consideramos essa uma pauta muito importante, né? E por isso a gente queria que fosse o primeiro vereador da cidade a participar aqui do podcast. O espaço está aberto para todos os outros vereadores, né? Todos que já se dispuseram a participar, nós vamos chamá-los para um outro momento,
mas nós queríamos reservar para que a primeira participação fosse tua, então, e eu fico bastante contente de que a gente possa conseguir fazer isso, né? Os outros, nem sei se vai ser esse ano ainda ou não, a gente tá vendo conforme o calendário da escola e também a disponibilidade de agenda deles, né? Mas, então, vou deixar o Rodrigo te fazer a primeira pergunta aí para a gente dar continuidade. Muito bem. Cris, eu gostaria de perguntar o seguinte, eu queria saber quando começou e quais fatores motivaram a tua atuação e essa tua dedicação às questões sociais, principalmente ligadas à causa do bem-estar dos animais, né, a preservação do meio ambiente. Eu gostaria de saber exatamente, ligado assim à tua trajetória de vida, quando é que isso começou a acontecer, quando é que tu resolveu assumir isso como uma bandeira até para a tua trajetória política, né? Eu posso dizer que o momento em que me fez despertar esse sentimento mais aguçado assim, pela causa animal surgiu num momento muito ruim, assim, que eu presenciei. Eu morei 28 anos no bairro Niterói e em um determinado momento, eu ainda criança, caminhei junto com um adulto que atirou um filhote pela passarela, nos trilhos do trem. E aquilo me cortou de uma maneira, sabe? E a partir dali, eu comecei a atuar mais em defesa. Eu tinha o quê? 12, 13 anos. E comecei a atuar mais em defesa dos animais e não admitia mais isso. Quando eu via alguma coisa na iminência de acontecer, assim, eu me envolvia, me dedicava. Então, assim, o trabalho da causa animal, ele veio antes do trabalho político, né? E contato com a política mesmo, como eu falei, foi lá em 1997, no movimento estudantil. Mas a causa animal, ela sempre esteve presente na minha vida. Dizem que as crianças não têm memória antes dos 5, 4 anos, talvez, né? Mas eu, nessa faixa de 5, 4 anos, eu lembro de um pátio comunitário onde eu morava, e eu lembro de uma cadela cinza que tinha lá, de nome Geni. E talvez por isso a minha paixão também por Chico Buarque. Mas atrelo algumas coisas, assim. Mas e em 2010 nós tivemos um movimento bastante grande na cidade para votar o orçamento participativo, e eu posso dizer que a minha atuação mais política, juntada com a causa animal, também se deu nesse movimento em 2010, que nós votamos o orçamento participativo para a obra da cidade, e era R$500 mil. Nós ficamos como a segunda obra da cidade mais votada. E a partir dali, então, veio a luta incansável para que nós pudéssemos ter o que a gente tem hoje, o Centro de Bem-Estar Animal. É fruto de um movimento de protetores, mais especificamente protetores lá do bairro Nossa Senhora das Graças, né, que foi onde o embrião, assim, da conquista de conversar com as pessoas, de que as pessoas votassem na causa animal. E eu costumo dizer que naquele momento lá nós perdemos ganhando, porque nós perdemos por graça, mas a diferença foi muito pouco, assim, de votos no orçamento participativo. E ali eu percebi que esse meu movimento político e essa devoção, essa vontade de fazer pelos animais é o ingrediente perfeito para que eu junte as duas coisas que eu gosto de fazer e tente resultados positivos na política daí, né? Deixar de ser simplesmente protetor, de defender os animais e tentar ditar um pouco da pauta, né, da causa animal. Diz uma coisa, Cris, pode falar um pouquinho já enquanto a gente aguarda a tua formação e a tua atuação profissional, assim, pode falar um pouquinho rapidamente aí para os nossos... Claro. Claro. Eu me formei em magistério, né, no Instituto de Educação Dr. Carlos Chagas. Depois fui trabalhar na portaria do Uniriter, e foi uma das coisas mais acertadas assim na minha vida, porque ali eu tive contato com o ensino superior, ali eu tive contato com
com a academia, como eu gosto de dizer, né, e vi a necessidade de uma formação e o quanto me ajudaria, né, no movimento político a formação em Direito. Então eu fiz a graduação de Direito, né, e iniciei um mestrado agora também em Direito, mas por conta do mandato eu tive que cancelar, segurar e dar uma segurada no mestrado, que ainda não é para mim, né, é muita dedicação no mestrado e Claro. por mais que seja um tema fascinante, que é o tema de direitos animais, né, mas é muita dedicação, eu não consegui tocar, assim, então dei uma... Ainda pesquiso, né, estou fazendo agora, junto ao Instituto Piacema, uma pesquisa de quais estados têm legislação que proíbe a circulação de carroças, quais capitais têm legislações que proíbem a circulação de carroças, e depois a gente vai ampliar para ver as regiões metropolitanas desses estados, capitais, né, para a gente ter um paralelo, assim, para ver a quantas anda, com um corte lá de 1988, fazer um estudo também de legislação, de julgados, né, que tratam a respeito da circulação de carroças, projetos de lei embrionários também. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um projeto de lei que prevê o fim da utilização de carroças no estado todo, com cidades mais de 10 mil habitantes, que é uma proposta do deputado e músico nativista Luiz Marém. Excelente iniciativa dele. E uma atuação, Rodrigo, meio que antagônico esperar isso, né? Porque é um cara que tem na raiz, né, na sua essência, a lida do campo, a lida com o cavalo. E, por consequência, a lida com a carroça, né? E ele traz essa proposta, assim, de acabar com a circulação de carroça. Achei fantástica, assim, a iniciativa, sou um entusiasta dessa iniciativa, assim, porque eu acho que a gente já passou da época de permitir a circulação de carroças, por uma série de fatores. A gente sabe que tu foi um dos primeiros ali, na verdade, o primeiro coordenador dessa coordenadoria criada no governo Jair Jorge, na primeira gestão, a qual tu fez parte também. Tu foi o fundador, né, desse plano de governo, junto com o prefeito na época. E a gente sabe muito que tu vem trabalhando na causa e também, é claro, nesse bem-estar. Hoje, só para deixar claro, né, que quando tu iniciaste como secretário, era uma coordenadoria, né? Hoje ela passou para a Secretaria Extraordinária de Direito dos Animais. E a gente quer saber um pouco dessa evolução, né, de como foi até então, quando tu eras coordenador, e como está hoje, e sobre a direção de quem está o Centro de Bem-Estar Animal, de como está funcionando. Acho que um pouquinho mais de uma explanação para a comunidade conseguir entender hoje dessa tua atuação. Bom, eu preciso fazer voltar um pouquinho no tempo, eu preciso voltar a 2006, quando eu fiz um movimento para ajudar o Partido Verde a superar a cláusula de barreira, né, que era um obstáculo da Constituição de 1988. Então, eu fiz um movimento, fiz campanha, né, para que nós pudéssemos ali, já nós, Partido Verde, né, superar a cláusula de barreira. E em 2008 concorria vereador. Concorria vereador e não estava junto com o Jair Jorge. O Jair se elege em 2008 no segundo turno, né, com o Jurandir Maciel, contra o Jurandir Maciel. E eu fiquei 4 anos tentando construir políticas de bem-estar animal, construir políticas mais voltadas para o meio ambiente. Temos alguns episódios aí que participamos juntos e contra ao Jair Jorge, e em 2011 eu recebo, a gente troca uma ligação e eu assumo, então, o compromisso de conversar com o prefeito Jair Jorge para montar um plano de governo para que o Partido Verde, então, fizesse parte, né, da base, fizesse parte do conjunto para a reeleição. E, ao sentar, eu e o Gabriel Gonçalves com o prefeito Jair Jorge, nós fizemos 2 colocações do prefeito Jair. Plano cicloviário, né, porque Canoas é uma cidade plana e precisa
de um plano cicloviário, né, carece de um plano cicloviário, tem vocação para isso, e política de bem-estar animal. E o prefeito, e essa foi a contribuição do Partido Verde na época, o prefeito colocou no plano de governo, me lembro que eram 50 metas, isso já em 2012, né, gente? Estou falando 2008, passaram-se 4 anos, em 2012, o prefeito comprou a ideia, colocou isso no plano de governo, e nós fomos para a urna, eu concorri, e não logrei êxito, e o prefeito já com uma ideia de quem inventa aguenta, né? Disse, Cristiano, tu inventou bem-estar animal, gostaria que tu assumisse a coordenadoria. E o Gabriel, né, como é a colaboração do Partido Verde na questão do plano cicloviário, o Gabriel Gonçalves, hoje secretário de bem-estar animal, assume lá no Canoas 21 para fazer o plano cicloviário, que tocou, né, com maestria. Hoje nós temos um dos planos mais completos, mais ousados do Brasil, já pronto, um plano cicloviário, né, um diretor cicloviário, não é só uma ciclovia, né, é algo muito mais complexo, muito mais completo, né, com saídas de algum lugar que levam a algum outro lugar, não como são a maioria dos ciclovias que saem de lugar nenhum e vão para lugar algum. Então, e o Gabriel fez isso e eu comecei lá, então, a tocar a política de bem-estar animal com o Dr. Diego Lucas, na época, hoje meu parceiro aí de projeto, né, na causa animal, mas na época o Dr. Diego Lucas era o veterinário. E política embrionária, um único veterinário, um orçamento muito pequeno, e mesmo assim lá nós passamos da marca de 8.000 castrações, fazíamos uma média de 1.600 atendimentos por ano de animais de rua e da população de baixa renda, e retiramos das carroças, da mão dos algozes, 32 cavalos, encaminhados, resgatados, tratados e encaminhados para a tão sonhada aposentadoria. Então, aí fomos para a reeleição em 2016. Isso. Aí fomos para a eleição, o nosso projeto majoritário perdeu, mas eu consegui me eleger, né, com 1.269 votos. Lá em 2016. E assim, por incrível que pareça, estando na oposição, né, do prefeito que ganhou em 2016, nós conseguimos ainda vários avanços para a causa animal, né, cobrando uma série de questões, assim, a gente conseguiu ainda fazer com que a política aparecesse. E agora a gente volta, né, com o nosso projeto político, tocando a prefeitura de novo, na pessoa do Jair Jorge. E nós temos aí mais de 2 milhões já investidos na causa animal lá no Centro de Bem-Estar Animal, capitaneado pelo Gabriel Gonçalves e pela Fabiane Borba. Previsão orçamentária para o ano que vem de 5 milhões investidos para a causa animal, isso é um número bastante expressivo, né? E as mais diversas ações políticas lá no bem-estar, né? Castrações, passando da marca de 2.000 castrações, a Elisa, do grupo Cheios de Raça, tocando a questão das adoções, já fizeram mais de 200 adoções, já foram mais de 50 cavalos retirados também. Hoje mesmo, se vocês olharem no meu perfil lá, nós fizemos um resgate de um cavalo, muito mal, muito magro, tive a parceria do Gabriel, lá da Seda, e assim a gente vem tocando. E aí ela se transformou, sim, uma proposta minha em 2018, né? Uma pressão minha em 2018 para que acontecesse, escrevia o projeto de lei que foi enviado pelo Executivo para a criação da secretaria, aí com um orçamento próprio e a secretaria que a gente tem hoje. E ainda dentro desse tópico agora, que seria o 4, Cris, para a gente falar um pouquinho mais sobre o Centro de Bem-Estar Animal. Eu, por exemplo, sou morador de Canoas, né, há muitos anos, mas nunca utilizei o Centro de Bem-Estar Animal, né? Geralmente, quando eu tenho em casa 2 gatas adotadas, né, quando eu utilizei, eu fiz por uma veterinária que era privada, na verdade, mas que ela fazia ali, para quando a gente faz o resgate de animais, ela fazia um preço mais módico, até porque eu podia pagar esse preço mais em conta ao invés de utilizar o Centro de Bem-Estar Animal, né? Então, eu acho que seria importante falar um pouquinho quais são os serviços, como que a pessoa faz
quando ela precisa, então, resgatou um animal de rua, né? Qual é o primeiro procedimento? Ela pode se inscrever para o Centro de Bem-Estar Animal? Existe um atendimento de plantão de urgência, alguma coisa assim? Eu acho que seria interessante tu esclarecer isso para as pessoas que daqui a pouco estão pensando em entrar mais ativamente aí nessa causa de resgate e depois até chegar à adoção, né? Professor Felipe, o Centro de Bem-Estar Animal hoje, ele funciona assim em 3 pilares, né? Que é o atendimento dos animais de rua, doentes, a castração e adoção, e o atendimento, e eu acho que isso é um dos mais importantes, né? Que são para aquelas pessoas que fazem os resgates, que são os protetores, que a gente chama. Hoje nós temos protetores cadastrados na SEDA, em torno de 70 pessoas estão cadastradas, essas têm um atendimento, eu não digo diferenciado, porque o princípio da impessoalidade me priva de dizer isso, né? Mas no meu entender, estas pessoas que fazem mais pelos animais deveriam receber essa atenção diferenciada, sim, né? Porque quem faz esse resgate, ele tem lá já 15, 20, 40, 50 animais em casa. Eu tenho 29 animais em casa hoje. Entre cães e gatos, eu tenho 29. Isso é fruto, é resultado de resgate, né? Que bom que o subsídio de vereador me permite custear o trato com esses animais, me permite pagar as cirurgias que a SEDA não consegue fazer. Mas o protetor, muitos deles não têm, né, esse recurso disponível. Então, eles se valem da rifa, se valem dos eventos, dos bingos, para fazer isso. Então, o Centro de Bem-Estar Animal, na minha opinião, ele está num caminho muito certo, dando essa atenção para os protetores, que levam lá animais da população de baixa renda também, que levam lá animais de rua, animais comunitários, né, que fazem as denúncias. Então, isso é uma das linhas de atuação no Centro de Bem-Estar Animal. As castrações, que são divididas em 5 módulos, Prefeitura na Rua, eles fazem castração lá de quem vai, se inscreve no Prefeitura na Rua. Castração TAON, também é uma outra forma, desde que tu te encaixe ali inscrito no CAD único, com uma renda de até 3 salários mínimos, então tu pode ir lá te inscrever no Castração TAON. Isso abre pela internet, não tem mais a burocracia do papel, e são 200 castrações cada vez que abre, a cada 3 meses. A última demorou em coisa de... Sempre quando abre, assim, as inscrições elas ficam abertas em torno... Não passa de 15 minutos, porque as pessoas já sabem, estão ali na frente do PC, já fazem a inscrição, né? E aí quem não conseguiu fica para a próxima vez. A castração dos protetores, também é outra forma de receber esse procedimento lá na SEDA. Então, castração, adoção, né? Os protetores, que eu acho que é importante, e o atendimento dos animais de rua. Os animais de rua que são encontrados com enfermidade, né? É importante a gente deixar isso claro, com enfermidades, porque não são todos os animais de rua que a SEDA consegue atender, até mesmo porque não tem espaço, não tem lugar suficiente para pegar, né, para resgatar, para levar os animais de lá, né? Então a gente vale muito do Instituto Cão Comunitário, que é quando o cão está castrado, saudável e tem referência a água, comida e abrigo, este cão ou este gato permanece no mesmo lugar onde eles estão. Mas também tem um processo agora no Centro de Bem-Estar Animal para dar atenção um pouco especial para esses animais comunitários. Ainda, e aí eu te digo ainda, por conta da ausência de recursos, né, que pese sejamos aí passando de 2 milhões este ano, e no ano que vem previsão de 5 milhões de investimento na causa animal, lá no Centro de Bem-Estar Animal, um projeto novo da retirada de carroças que está no forno aí
talvez agora, daqui a 2 semanas, a gente já consiga aprovação na Câmara, né, para criar esse projeto. A demanda para 24 horas, ela seria muito maior do que esse valor, né, para que o centro de bem-estar animal funcionasse 24 horas. Algumas patologias, algumas especialidades ainda são carentes, como traumato. Traumato é uma coisa bem difícil de se conseguir. Exames também é uma coisa que a gente precisa avançar, mas a gente já está conseguindo, a gente já está resolvendo uma série de problemas, assim, oriundos da causa animal, problemas que demoraram aí 75 anos para serem tratados como problemas na cidade, né? Então a gente tem aí uma cidade jovem ainda, mas num curto prazo de tempo se vem trabalhando. E se não tiver, eu digo assim, é bastante complicado, professor Felipe, professor Rodrigo, é bastante difícil de se conseguir verba, se conseguir lutar ali pelo bolo tributário para verba livre do município, que às vezes tem que atender a saúde, tem que atender o trânsito, tem que atender a educação, é muito difícil. Por que eu digo que é difícil? Porque nós não temos verticalização, nós não temos uma política nacional, né, que pelo princípio da simetria enviaria recurso para o Estado ou para o município para se investir na causa animal. Nós também não temos aqui, na região metropolitana, no estado do Rio Grande do Sul, um deputado federal que trabalha com 16 milhões em emendas, né, para serem encaminhados para os municípios, para se criar, então, política de bem-estar animal. Então, é bastante delicada essa questão, assim, mas é necessário, não dá para virar as costas, assim, e a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer o passado, né? Precisamos olhar aonde estamos para projetar o nosso futuro da política pública de bem-estar animal. Perfeito, Cris. Deixar claro que é uma água com gengibre, tá? Rodrigo, eu só quero fazer um complemento aqui da fala do vereador, que eu acho importante isso, que a gente cedeu esse espaço aqui, é claro, para explicar um pouco mais para a comunidade de como a gente busca os meios de ajuda, né? Porque a gente sabe que o legislativo ele tem a obrigação de legislar, e aí nós temos o executivo que tem a obrigação de executar, né? Assim como diz a Constituição. É importante isso, o vereador Cris trazer essas pautas, assim como ele já vem desempenhando um trabalho nas escolas de Canoas, assim como aconteceu aqui no André, onde o Cris vem apresentar um material, explicar sobre realmente a proteção, direito e bem-estar animal, de que a gente sempre conhece aquela pessoa que, quando necessita de ajuda, marca o vereador, marca o secretário municipal, marca o prefeito solicitando ajuda. E a gente não culpa a população disso, né? Pelo contrário, a gente precisa ajudar e prestar o serviço devido à população canoense, né? Eu, por exemplo, tô num grupo de animais, né? Grupo de proteção da região metropolitana de Porto Alegre. E aí a gente tem aí várias ações, o pessoal solicitando adotante, animal atropelado, e eu acho que o Cris é uma pessoa que fala com propriedade isso, porque, e eu conheço já o trabalho do Cris já há algum tempo, que ele não é vereador de gabinete, né? Ele é aquele cara que acorda 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, bota o pé na lama, resgata cavalo, resgata cachorro, e eu acho que isso é importante. Eu acho que além disso, o vereador tem uma série de encaminhamentos que ele faz no bairro, nos chamamentos que são feitos pela comunidade, que ele consegue fazer o resgate, leva para o auxílio veterinário, até às vezes pagando o próprio bolso, né, vereador? Às vezes a questão pública ela não é tão rigorosa assim, né, de atender, mas eu acho que é bom deixar claro aqui que tanto o Cris e quanto o secretário atualmente, o Gabriel Gonçalves, tem o dever, né, de auxiliar a população, de socorrer aquele animal que realmente precisa. Acho que é mais importante isso.
Perfeito, Rian. Eu agradeço aí pelas tuas colocações, né? Eu acho que elas são muito importantes até no sentido de a gente, vivendo em sociedade, a gente saber se articular no sentido de solicitar ajuda, né? Nós como população, né? E solicitar ajuda realmente aos órgãos públicos, aos poderes públicos, no sentido de tomar providências em relação a esse assunto que é tão importante, muitas vezes tão negligenciado. Felizmente não é o caso do Cris. A gente vê aí que os esforços que ele desempenha, né, em relação a essa causa tão importante, né, que muitas vezes acaba sendo tão subestimada, né. E, Cris, eu queria voltar um pouquinho agora, enquanto o Felipe e o Rian estavam resolvendo ali o detalhezinho técnico, tu começaste a falar sobre o Canoa Sem Carroça, certo? Me corrija se eu estiver errado. Esse é um programa que foi instituído através da Lei Municipal número 6.044 de 2016, isso está correto? Beleza, então. Certo. Minha pergunta... Joia, que bom. Minha pergunta é a seguinte, como tu falaste, né, essa lei ela prevê a remoção gradativa de veículos movidos a tração humana e animal na nossa cidade, o que é algo fundamental, algo muito importante no sentido de coibir os maus tratos, de encaminhar esses animais e resgatá-los, né? Muitas vezes estão feridos, estão maltratados, cansados, e como tu mesmo disseste, eles são encaminhados para a merecida aposentadoria, né? Eu queria que tu falasses um pouquinho mais a respeito desse programa especificamente. Eu queria saber se há algum prazo para que esses veículos deixem de circular pela cidade. E em relação aos carroceiros, que isso está ligado realmente muitas vezes ao sustento deles, né? Temos uma participação importante na live também. Gostaria de reconhecer a participação, Joia. E eu queria saber que alternativas estão sendo dadas para os carroceiros, né, para que eles deixem de conduzir esses veículos, e se eles têm alguma outra alternativa que possa ser dada a eles para que eles deixem de conduzir os veículos e encontrem outra ocupação, enfim, para viabilizar a aposentadoria desses animais. Sim, professor Rodrigo. Nós conseguimos a aprovação dessa lei no momento em que a gente achou que não ia conseguir, né? Porque foi lá em 2016, ela foi escrita em 2015 por mim e pelo Gabriel, e nós iniciamos o movimento na Câmara para conseguir, e aí conseguimos que o vereador Emílio Neto colocasse a legislação embaixo do braço. Emílio Neto, que é filho de uma pessoa que utilizava a carroça na cidade de Canoas no passado, botou a legislação embaixo do braço e conseguiu a aprovação. Isso foi importantíssimo para nós. Naquele momento, a legislação previa 8 anos para o fim das carroças. Em 8 anos, teria que ser feito todo esse levantamento e todas essas ações que o senhor nos traz, né? Passou em 8 anos porque era um momento de eleição, né, e a gente precisava contemplar os outros colegas parlamentares, então se construiu que 8 anos seria um prazo razoável. Eu reitero sempre que o momento que, para mim, os cavalos deixariam de circular hoje, né, ou em 2016. Mas não é possível, a gente sabe que a política ela é uma construção, né? Bom, conseguimos a aprovação, mas perdemos o projeto político majoritário, né? Nossa candidata não ganhou a prefeitura, mas eu me elegi. Então eu fiz o projeto de lei, né, para que reduzisse a 4 anos o prazo. E o atual prefeito, na época, o prefeito da época, disse: Cris, tira o projeto, porque nós vamos colocar 2 anos somente de circulação. Pô, fiquei muito feliz, sabendo que em 2 anos não se tem tempo hábil para fazer, né? Porque o problema não é retirar o cavalo, professor Rodrigo. O problema, ele é socioambiental. Tu precisa tratar o problema, e o problema é a vulnerabilidade social, né? Então não se resolve esse problema milenar, né,
simplesmente tirando o cavalo de circulação. É a nossa vontade, mas a gente sabe que não se resolve. Pois bem, aprovamos a legislação e aí nós passamos, e a legislação, a 6164, ela revoga todos os artigos da 644, que foi eu e o Gabriel que escreveram. Mas para mim não teria problema nenhum, porque vaidade na causa animal não te leva a lugar nenhum. Então nós ficamos muito felizes com isso, mas o prazo estourou em abril de 2020. E aí nada foi feito a não ser as placas na cidade. Agora nós estamos com o estudo pronto, a legislação já está na Câmara, na Casa Legislativa. Eu pedi hoje para ser o relator da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, para que eu possa fazer o relatório, para que possa ser aprovado na CCJ, para que nós possamos, então, aprovar essa legislação que não revoga a 6164. Preciso deixar claro isso aqui também, porque a oposição não foi para casa, né, Rodrigo? A política, né, a gente está aí, né, a oposição não foi para casa, ela continua atuando. Mas essa legislação que a gente vai aprovar daqui a 2 semanas, eu acredito, vamos trabalhar pela aprovação, ela não revoga a 6164, não. Ela regulamenta a 6164 e traz as reais alternativas, as reais opções, para que nós possamos um dia ter Canoas sem carroça de verdade, que é um auxílio emergencial para a família, para 200 famílias inicialmente. Um auxílio emergencial. Qualificação dessas famílias, né, do pai, da mãe, e a inserção, né, dessas crianças, dessas famílias na escola, e a qualificação do pai e da mãe para inserção no mercado de trabalho. Um rancho para que essas famílias possam, ao menos, comer e ter este valor do auxílio emergencial para poder investir em alguma outra atividade e procurar alguma outra coisa para fazer. Porque, sim, Canoas vai ficar livre das carroças. Os cavalos não puxarão mais carroças na cidade. O prazo não tem um laço temporal para te dizer. O que eu tenho para dizer, assim, é que nós estamos muito mais avançados na questão da causa animal, da questão da retirada das carroças, porque nós temos hoje as ferramentas postas. O projeto que está na Câmara, ele prevê esse investimento, esse incremento de receita, aonde ele vai ser investido, quais as secretarias que estão atuantes, né? A contrapartida da família que usa carroça, o que eles vão ter que fazer, se desrespeitarem algumas normas, deixarão de receber o auxílio. Então, esse projeto, ele traz, além da solução, além das ferramentas para que as carroças deixem de circular, ele traz um efeito pedagógico, ele está coberto por um manto pedagógico gigantesco, né? Porque ele vai apresentar para essas famílias coisas que nós conhecemos, coisas básicas, férias, domingo remunerado, 13º, né? Fundo de garantia, sabe? E uma possível aposentadoria, em pese cada vez que passa a aposentadoria fica mais distante, mas pelo menos uma mira, assim, né? Lá no horizonte, se eu trabalhar tanto, eu consigo me aposentar. Né? Então, eu acho que eu desconheço um projeto escrito e com essas possibilidades reais, assim, que tenha circulado na Câmara de Canoas. E acredito que vai dar tudo certo, sim, vai ser bem bom. Só antes de passar para o Rian aí nessa pauta dos fogos de artifício, né, que também é muito importante, só fazendo um comentário sobre essa questão, então, das carroças aí. Me parece que nos últimos anos, pelo menos quando a gente circula pela cidade, mais pelo centro, né, teve um pouco de diminuição, assim, até porque passou a ser mais reivindicado por causa do trânsito no centro da cidade, tudo, então a gente já vê bem menos, né?
mas me parece que agora com a pandemia e o agravamento da crise econômica, né, a tendência é que venha a aumentar, né, então as pessoas ficam mais precarizadas, daqui a pouco tem de novo que buscar aí, então, um trabalho como catador e daqui a pouco vai ter que utilizar, né, a atração animal para isso, né, então só para reforçar aí a importância, né, de se manter esse projeto, de se fortalecer esse projeto aí, para que não venha acontecer de novo, né, de nós vermos aí, veículos com tração animal em maus tratos aí, para que dê certo tudo isso que o Cris colocou, né. Mas, então, passar para o Rian fazer a pergunta dele. Cris, a gente sabe que através de uma lei da tua autoria, proíbe os fogos de artifício aqui em Canoas, né? Eu sei que poucas pessoas sabem disso, né? Mas a gente quer que tu explane um pouco mais, né? Explore um pouco mais esse assunto aqui na cidade, já que tu foi o proponente desta lei, foi aprovada, né, na Câmara de Vereadores, e explana para a gente mais a importância disso, tanto para os animais que têm os ouvidos frágeis, quanto pessoas que têm autismo ou pessoas idosas, né? Eu acho que a importância disso, quando a gente, eu acredito que na aprovação dessa lei houve muito questionamento, né? Inclusive, tem uma lei estadual também, mas a território municipal, ela é da sua autoria. Então, eu queria que tu falasse para nós a importância desse projeto ter sido aprovado e se isso realmente está sendo uma construção do município, se está sendo realizado, como é que está sendo essa fiscalização baseada na lei da tua autoria. Rian, sim, Rian descreveu o fundamento, né? Na verdade, o fundamento principal, assim, de nós buscarmos essa aprovação. Poucas pessoas sabem que ao vereador cabe muito mais a questão da fiscalização, né, do que da feitura de leis. Né? Por quê? Porque a Constituição veda, e aí por conta do princípio da simetria, a Constituição estadual e a lei orgânica do município, a Constituição do município, veda a criação de projetos de leis que criem condições ou que onerem o executivo, né? Porém, a Constituição também lá no artigo 23 nos traz a questão de competência, o que compete a cada ente federado. E quando se trata de meio ambiente, e aí a gente faz aquele corte, né, meio ambiente, fauna e flora, a grosso modo, que nos convém, nesse momento, fazer esse corte, né? A gente está falando de meio ambiente. E a competência para o meio ambiente, ela é concorrente. Então, qualquer um dos entes federativos, dos entes federados, pode legislar nesse sentido. E nós estamos aqui criando lei, né, para as pessoas, não é para o executivo, nem municipal, nem estadual, nem para as forças policiais, nada. Então não tem interferência de poderes, né? Então eu estou trazendo esse apanhado assim porque nós apresentamos uma legislação para proibir os fogos de artifícios, porque sim, prejudica os ouvidos dos animais, sim, prejudica os acamados, os idosos, os autistas, né? Sim, mexe com o ambiente, isso causa problema até para nós, né? Econômicos para nós, porque a minha esposa trabalhou no HPS durante 12 anos. Dia de Natal e dia de Ano Novo, a quantidade maior de casos que chegava lá eram as pessoas sem o dedo, sem ouvido, cego por conta dos fogos de artifícios. E não é brincadeira, é verdade. Sabe? Então, quem é que paga essa conta? Somos nós, contribuintes. Mas eu vou fazer o comentário que eu ia fazer depois da fala do Cris, ali, daí depois ele finaliza, né? Só que é bastante importante essa questão dos fogos de artifício, quando chega nas festas de final de ano ali, que a gente sabe, né? No Natal é menor, mas também se soltam os rojões e fogos de artifício, né? Mas no Ano Novo é muito grande, né, a incidência, então, de
de fogos de artifício e de cães que a gente vê que se perdem, né? Se tu sair ali por volta da meia-noite, quando soltam os fogos, mas começa antes, né? Geralmente, uma hora, meia hora antes, a gente já vê muitos fogos sendo soltos ali, e se tu sair de carro nesse momento, tu vai ver os cachorros pela rua, né? Tanto os cachorros que estão em condição de rua, mas em muitos casos até cães que acabam fugindo de alguma casa, que tem então lá uma cerca que é mais fácil eles fugirem, e às vezes até uma cerca que nem é tão fácil assim, eles conseguem pular, e a gente encontra eles então perdidos aí pelas ruas, né? Só as pessoas fazerem esse exercício aí no próximo ano novo, que vão ver então muitos cães perdidos, né? E tu vê que desesperados, né? Pela sensibilidade, né? Mas eu falava então que aí a gente apresentou o projeto de lei, e por conta do vício de origem, né? Porque a gente interferia na questão econômica, proibindo a venda dos fogos de artifício. E tem uma lei federal, né, que a lei do quem regula isso são os militares, é uma lei federal, então o comércio de fogos de artifícios é liberado ou não. E aí a gente conseguiu, então, como tinha uma questão de meio ambiente, né, como a poluição sonora ela é prejudicial e tem um viés de meio ambiente, poluição sonora, a gente conseguiu burlar ali o sistema, e depois disso também a gente trocou experiências ali num grupo de vereadores que a gente tem no Brasil, e várias outras cidades apresentaram também. Foi legal, assim, ter essa pegada, mudar. Na verdade, a gente mudou a chave ali. Estava todo mundo apresentando a proibição do comércio, e a gente pegou um viés diferente, assim, que era a questão da poluição sonora. Foi bastante legal, assim. Mas proíbe, sim, a utilização, de certa forma, de fogos de artifício com estampido. E uma das formas da gente conseguir ter a eficácia da legislação é identificando a pessoa que está fazendo isso, né, e encaminhando para o judiciário. Porque se é proibido no município, se é proibido no estado, as pessoas devem respeitar, né? A lei não foi feita para ser descumprida. Mas eu queria incluir um pouquinho nessa fala aí que o Cris disse, que ele é um parlamentar de muita atuação, e quando eu digo que porque no Brasil hoje existem muitos parlamentares que defendem a causa animal, né? A causa animal, ela tem em si a sua própria autonomia. Por exemplo, o Cris, há pouco tempo, saiu hoje no jornal que ele ficou como o presidente do Parlamento Metropolitano de Proteção, Direito e Bem-Estar Animal. Aqui na região metropolitana nós temos vários vereadores, a região metropolitana hoje abrange 34 cidades, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e tem muitos vereadores da causa, né, nas cidades, e isso é importante, porque eu sempre digo que a questão de animal, seja castração, seja consulta, seja qualquer outra situação, é questão de saúde pública, e quando os gestores tratam a questão de saúde pública, não é só a saúde do HPS, não é só a saúde Nossa Senhora das Graças, não é só a saúde do Hospital da Ubra, é um centro hospitalar que precisa atender as demandas da população canoense, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar, é claro, e de trazer essa importância, e voltando lá na questão mais na questão ali dos fogos de artifício, o que vem nessas pautas, inclusive existe vereadores no Brasil todo que debatem sobre o comércio, né? É importante, né? Mas eu acho que tem muitos parlamentares que pensam na sua própria bandeira, digamos assim, né? Sim, então, o que acontece? A questão da aprovação desse projeto de lei do Cris, de autoria do vereador Cris Moraes, eu acho que trouxe uma série de polêmicas também, assim como ele foi o único vereador a ter votado contra a cobertura da cancha do tiro de laço
aqui no nosso município. Não sei se a comunidade em si sabe. É claro, são milhões de reais que poderiam ser destinados de outra forma, não na cobertura de uma cancha de tiro de laço. Poderia ser feito um investimento numa escola, por exemplo, a construção de uma escola, o início, o financiamento da construção de uma escola. E eu lembro até hoje que eu sou um dos principais defensores dessa bandeira também, que o Cris quase apanhou na Câmara de Vereadores, né? A gauchada foi para lá e aí falou, se tu votar contra, a gente vai te relhar. E ele conta, né, até hoje, em todos os eventos que ele vai, ele participa dessa pauta aí. E como é que eu posso dizer? E é um pouco engraçado, mas também, ao mesmo tempo, é trágico, né? Porque todos aqueles tentam puxar pro seu assado, pro seu umbigo, digamos assim. Cris, eu estava falando aqui pro diretor Felipe, pro Rodrigo, das questões de investimentos do comércio também, né? Porque teve muitos questionamentos quando tu colocou esse projeto de lei, justamente pelo comércio, e não pensam na consequência, né, digamos assim, desse projeto de lei, a qual beneficia as pessoas que mais precisam. Eu comentava aqui com o Felipe essa questão que quando teve o projeto lá do Executivo para fazer o empréstimo da cobertura da cancha de areia lá do Parque Eduardo Gomes do tiro de laço, tu quase apanhou, né? Eu lembro e trago isso como reportagem, porque tu é em si um dos principais defensores dentro da nossa Câmara hoje, que tem 21 parlamentares, tu é um defensor realmente, e eu acho que eu trouxe aqui uma frase muito correta da tua parte, que é que esse empréstimo poderia ter sido investido em outra situação, né? Em saúde, em educação, em algo diferente para o município, e não fazer a cobertura de uma cancha de tiro de laço, onde para os caras correr em cima de um cavalo, né? Ainda mais no momento que a gente vivia, né? No momento pandêmico, todo o investimento podia ser em outra, sabe, saúde, gritando, respiradores para salvar vidas, até dinheiro guardado para compra de vacina podia ter sido, né? Mas não investir naquele momento, fazer um empréstimo de 8 milhões que vão pagar 16. Eu lembro, tinha um senhor com uma indumentária gaúcha num canto superior, com um relho na mão, e eu pensava, estava na tribuna, e eu pensei, é aquele ali que vai me bater, né? Aquele lá que está com o relho. Mas votei contra, e, enfim, é uma posição minha, acho que maus tratos de forma nenhuma, e não tem graça nenhuma, principalmente para o cavalo e para o boi, né? Ir para um rodeio, sair correndo lá, o peão ali em cima de um cavalo, com um freio na boca, puxando para ele obedecer, comando, né? Não há justificativa para isso. E eu sei que tem um monte de gente que diz, mas aqueles cavalos, os cavalos de rodeio são melhor cuidados, são mais cuidados do que tu. Eu acredito que sejam até melhor tratados do que eu, mas eu tenho a opção de melhorar a minha vida, e os cavalos não. Eu tenho a opção de ser tratado melhor, agora os cavalos não. E não me diz que não tem maus tratos. Pô, só em tu botar aquele ferro na boca do cavalo, ficar com 2 cordas, sabe? Vai a gente fazer isso. A gente não aguenta 2 minutos, mesmo que seja um filho de 2 anos nas nossas costas. Aí pega um cara com 80 quilos em cima de um cavalo, puxando para lá e para cá. Tem maus tratos, sim. Não, mas muito interessante vocês falarem sobre a questão que o Rian começou a falar antes do Cris voltar, né? Agora o Cris complementou aí, porque a gente vive num estado que vem de uma cultura, né, com uma descendência, influência espanhola, né, que já vem da questão das touradas da Espanha e tal, que é toda uma discussão de há muitos anos já, né? E bem ou mal a gente tem influência desse tipo de cultura, né? E a gente tem mesmo a questão dos rodeios pelo estado aí, né? Então é bastante importante até que o Cris também tenha levantado essa bandeira aí, porque a gente não pode fazer do sofrimento animal o divertimento humano, né? Como vocês mesmos estavam colocando aí, né?
Mas então a gente vai para o último tópico aí, Cris, e acredito que seja o principal, né? É o motivo da nossa live, inclusive, da gente te convidar para participar aqui, que é então para a gente falar aí como incentivar então o resgate, a adoção de animais, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela não tem condições financeiras de adotar um animal no momento, ou não tem espaço mesmo em casa, vive em apartamento, aí vai deixar um cão preso no apartamento o dia todo quando sai para trabalhar, mas mesmo assim ela tem interesses. Acredito que a grande maioria das pessoas, se não todas, né? Acredito que são poucas as pessoas que não apoiam a causa, que não se compadecem dos animais que estão aí largados pelas ruas, né? Tem diminuído muito, principalmente em Canoas, que é onde eu observo aí nos últimos anos, mas infelizmente o Cris mesmo aí nos falando, né, do trabalho todo que ele faz, ainda existe, quando não na rua, às vezes no pátio de alguém aí que tem que ser resgatado porque o animal está ali em condição de maus tratos, de abandono. A gente sabe que infelizmente acontece muito das pessoas adotarem um animalzinho e depois vão pro litoral no final do ano, aí não tem com quem deixar, largam na rua, né? Ou levam para o litoral e abandonam lá, né? Então, é uma prática que eu acredito diminuiu muito nos últimos anos, mas infelizmente ainda acontece, né? Então, como última pergunta aí, a gente queria que tu desse dicas, então, para quem quer incentivar tanto o resgate quanto a adoção, instituições que tu sabe que são confiáveis, que fazem um bom trabalho, que as pessoas podem doar, né? Se não uma quantia em dinheiro, doar ração, né? Ou doar algum outro item que seja importante, que inclusive tu pode citar para a gente aí, porque acredito que tem muitas pessoas que vão nos assistir depois e que não sabem qual é a melhor forma delas apoiarem a causa, então, e é isso que a gente queria que tu dissesse para nós. Eu acho super importante esse tema, né? Eu acho que tem diversas formas mesmo, professor Felipe, de ajudar na causa animal. Aparece, às vezes bate na tua porta o resgate, o atropelado, o esfaqueado, o que tomou o tiro, tem de tudo, né? E tu pode, hoje a gente tem na cidade de Canoas a verdadeira prescrição do artigo 225, onde o poder público e a coletividade são responsáveis por esse meio ambiente. Então, o coletivo pode pegar ele, levar no centro de bem-estar animal, vai receber o primeiro atendimento, vai ser estabilizado. Talvez não tenha todas as ferramentas lá, talvez não tenha, mas tem um apoio, tem um aporte, tem uma construção já para que as coisas aconteçam e tu possa atender aquele animal. O meu filho me espiando na porta. Isso é uma das formas, mas também tem inúmeros projetos na cidade de Canoas que pegam as crias indesejadas, né, que são abandonadas, que tratam, que castram animais comunitários, que levam casinha, que dão ração, né, que botam comedouros. E esses projetos, eles são todos carentes, porque são pessoas abnegadas, são pessoas que 99% tiram do seu bolso para colocar na causa animal, para colocar para ajudar, para salvar uma vida, né? Então nós temos SOS Operação Nazário, um projeto sério, né? Eu vou me arriscar, mesmo que eu esqueça de alguns, eu vou me arriscar porque eu acho que é importante, né, a gente trazer os nomes desses projetos. SOS Operação Nazário, Mãos que Abraçam, é um projeto seríssimo também, que trabalham com tampinhas. Tem uma ideia, as gurias trabalham catando as tampinhas para trocar por dinheiro, para comprar ração e para fazer castração. Cheios de Raça é um projeto também bastante sério, né, que lá tem um brechó permanente lá em Niterói, inclusive fizeram 6 anos de existência. No próximo domingo me convidaram para tocar lá, consegui reunir a banda SRD, levei, a gente fez uma festa muito legal e eles arrecadaram bastante, assim. Instituto Faz pelos Animais é uma ONG, né, aqui na nossa cidade, registrada, que também é uma espécie de guarda-chuva para todos esses projetos. Quem mais? Outros projetos. Anjos do Parque, lá na São José, nasceu pequenininho o Anjos do Parque,
Hoje o Anjos não consegue mais ficar só no parque universitário, ele é muito mais amplo e faz resgate e ajuda nas castrações. Cachorros do Parque Eduardo Gomes, que hoje tem uma quantidade menor de animais, mas os guris saíram do parque também e atuam muito na Rio Branco. Amor de Quatro Patas, um projeto seríssimo também da Tcherly, que também atua ali Estância Velha, Olaria, Guajuviras. Então são inúmeros os projetos e eu tenho absoluta certeza que eu esqueci, e eu acho que eu vou deixar até alguns magoados, assim, mas mesmo eu corro esse risco para colocar o nome dos que eu lembro, assim, porque é importante ajudar essas pessoas. E na questão da adoção, se as pessoas procurarem saber como são feitas as crias daquele filhotinho bonitinho, não vai querer comprar um filhote no shopping, ela vai querer adotar um vira-lata caramelo, que é o nosso símbolo da proteção, vai querer pegar um pelo de arame ali, que é a mistura do poodle com um labrador, o labradoodle, sabe? Então, e ele dá o mesmo carinho, ele dá a mesma atenção, sabe? É importantíssimo, assim, eu acho que a melhor raça é a mistura de todas as raças, assim, para causa animal, ou aquele sem raça definida, Eu acho que para incentivar a adoção, assim, a gente precisa conhecer da história, e quantos animais do sofrimento a gente vai livrar se a gente adotar uma cadela que está na rua e mandar castrar. Uma única fêmea na rua tem a capacidade de gerar 60 mil filhotes em 5 anos. E é um absurdo essa conta. Eu brinco nas intervenções que a gente faz nas escolas, porque é uma progressão geométrica, ela dá 6 filhotes, em 6 meses os 6 vão dar cria também, e aí já não são mais 6, já são 36 em 6 meses, e eu sou muito ruim de matemática, eu peço que os professores aí atuantes façam essa conta para nós, mas ela chega a 60 mil filhotes, uma única fêmea. Então, se tu tira uma cadela da rua, tu tá privando, proibindo, impedindo que 60 mil filhotes venham para a rua sofrer, procurar comida, Então, acho que é importantíssimo a gente fazer esse trabalho de atuação, assim, muito, muito importante mesmo. E parabéns a vocês, assim, gente, eu fico lisonjeado de estar aqui e muito legal mesmo. A gente já vai para o encerramento e para as palavras finais, mas o primeiro, eu queria pedir desculpas para o público aí, para o Cris, pelos problemas técnicos, mas isso aí acontece, às vezes a gente tenta fazer com qualidade e acaba acontecendo aí. Mas o próximo, Cris, vai ser presencial exatamente para não acontecer isso, daí vens na escola de novo e a gente grava em formato de podcast mesmo, todo sentado na mesa, se a gente tiver sorte, na próxima, quando tu vier, a gente já vai ter o estúdio montado na escola, que a gente quer fazer aí pro podcast, Quero reforçar de novo as palavras de o quão contente eu fico e acredito que a comunidade escolar como um todo de poder te receber como primeiro vereador a participar aqui, então, do projeto de podcast, de lives da escola, Como eu disse, a gente te escolheu a dedo para ser o primeiro exatamente porque a gente se identificava, Indiferente de questões de ideologia, de política, de partido, claro. Exatamente pela causa e pela tua atuação aí, Eu te acompanho pelas redes sociais, Então, também gosto muito do teu trabalho e a gente achava que o primeiro para a gente trazer aqui para participar tinha que ser tu por causa disso, Mas reforço que todos os vereadores, tanto da cidade de Canoas como de outras cidades do Rio Grande do Sul e até de fora do estado, estão convidados para participar. É só fazer contato com a escola aqui, que a gente vai abrir o espaço, porque a escola é pública, exatamente para a gente poder discutir e poder mostrar o trabalho de quem está fazendo um bom trabalho aí, seja em política ou qualquer área social, então, Então, fica o meu muito obrigado aqui, em nome da comunidade escolar, como diretor da escola, Mas vou deixar também o Rodrigo fazer a despedida dele, os agradecimentos, depois o Rian, e por último o Cris pode acrescentar aí, se quiser dar mais alguma dica para te seguirem nas redes sociais, ou algo assim, o que tu quiser encerrar no final, tu fica à vontade. Bom, eu
gostaria de mais uma vez agradecer ao Cris pela presença, né, pela oportunidade, da gente também conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, da gente ter contato com essa causa que, independente de posições políticas ou ideológicas, é uma causa fundamental que todos nós temos que estar ligados, todos nós precisamos conhecer mais, fazer a nossa parte, contribuir para que eles sofram menos, né? A gente até vê, eu dei uma olhadinha na tua página, acho que foi no Facebook, e falamos antes sobre a questão dos fogos de artifício. Vimos um caso que foi divulgado pela mídia de uma cachorrinha que morreu abraçada no dono porque ela teve um ataque cardíaco em função do barulho dos fogos, né? E foi um caso que foi veiculado pela mídia em alcance nacional e tal. Então, eu acredito que isso apenas reforça a importância do teu trabalho e também da importância de nós, como cidadãos, estarmos ligados, estarmos atentos e participarmos dessa causa também, porque ela diz respeito a todos nós, é uma questão de saúde pública, de convivência, de meio ambiente, que está acima realmente de vontades e conveniências individuais. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por falar um pouquinho do teu trabalho. Felipe, também agradeço. Rian, cara, show de bola, brigadão mesmo pela tua presença aqui. Valeu demais. Eu primeiro quero agradecer novamente a oportunidade de ocupar essa mesa aí. Eu acho que é importante esse debate para a comunidade escolar, eu acho que precisa estar o conhecimento de todos os cidadãos, né? Eu acho importante isso. Agradecer também ao Cris, porque agora são quase 10 horas e ele ainda está com a gente aqui, devido aos imprevistos também, mas eu acho importante agradecer e frisar a importância do teu trabalho aqui na cidade, né? Eu acho que se o Felipe conseguir botar as redes sociais aí do Cris também, para o pessoal seguir, pegar as dicas também sobre resgate, sobre as questões de adoção ali, eu sei que o perfil dele sempre está divulgando essas questões de adoções que a prefeitura também vem fazendo, que o mandato também vem fazendo, eu acho importante. Então, agradecer a presença, a participação, o Cris já virou o nosso parceiro aí da escola, né? A gente está fazendo agora esse trabalho aí dentro das escolas, que é justamente para falar sobre a proteção, direito e bem-estar. E, novamente, agradecer a todos que ficaram com a gente até agora e que vão assistir futuramente aí essa live. Bom, pessoas, eu quero agradecer aí a consideração, o carinho de vocês, principalmente, né, a disponibilidade por estar aqui às 10 horas da noite falando sobre política e falando sobre política de bem-estar animal, né? Acho que é um diferencial. Vocês trouxeram, assim, como é que eu posso dizer, mesmo fora da sala de aula, vocês conseguindo fazer, né, a transmissão, transmitir conhecimento, isso é importantíssimo, né? Eu acho que vocês fazem completamente a diferença nesse mundo, né? Quero agradecer ao Rian pelo trabalho, professor Rodrigo, também muito obrigado pela consideração, professor Felipe, as pessoas que nos assistem, para seguir ali na rede social é importante, né? @protetor Cris Moraes no Instagram ali, achando o Instagram, acha todo o resto. E acho que vocês, como é que eu posso dizer, sintetizaram uma frase que eu utilizo muito, né, com esse podcast sobre a causa animal. Vocês, André Leão Poente, vocês estão construindo uma cidade de Canoas melhor para nós e para os animais. Isso aí, muito obrigado. Só para finalizar, então, esqueci de agradecer novamente a presença do Rian e de falar também da felicidade, porque o Rian, como eu disse lá no início, né, ele foi nosso aluno, se formou conosco aqui em 2019, meu primeiro ano na direção, e hoje ele está gravando de dentro da escola, inclusive, né, ele está na sala do financeiro da Cristine, que está nos assistindo ali, e ela ainda disse que reconheceu a sala do Rian. É a primeira vez que o Rian consegue entrar nessa sala, inclusive, né? Mas, como eu disse lá no início, então o Rian vai começar a fazer parte do podcast, aparecendo aí esporadicamente, substituindo a mim ou ao Rodrigo, e futuramente ele vai ter também um podcast extra regular, aí, onde ele vai convidar ex-alunos e outras personalidades também para participarem,
porque a ideia do podcast aqui, só para o Cris entender, que é a primeira vez que ele está vindo, é a gente exatamente dar voz para a comunidade escolar, para quem quiser propor pautas e vir gravar conosco aqui, é só fazer contato que nós estamos com o espaço aberto, tá? Então, encerrando com o nosso bordão de sempre aí, uma vida longa e próspera a todos.